Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast, onde o Felipe vai responder as suas maiores perguntas através de mim. Eu sou a Jéssica. Eu sou o Felipe. E hoje nós vamos discutir sobre um tema muito polêmico. Será que você vai adivinhar qual é? Como eu faço para fazer os meus filhos fluentes? Olha, eu que sou mãe da filha dele, né? Nós temos uma filha juntos. Já vi e ouvi muitas coisas polêmicas nesse assunto. Nós ensinamos nossa filha tem 3 anos, a gente ensina nossa filha desde antes dela falar inglês. Hoje ela consegue falar as 2 línguas e eu já ouvi muita baboseira em relação a isso. Eu tenho certeza que você também, ou tem até muitas dúvidas, e hoje nós vamos falar sobre isso. Vamos lá? E aí, como que eu faço para fazer os meus filhos fluentes, Felipe? Às vezes até eu sei inglês, mas meu filho não sabe. E aí, como que faz? A verdade, a pergunta como fazer meus filhos serem fluentes em inglês é uma pergunta como influenciar meus filhos a serem fluentes em inglês, porque eu, que sou adulto, entendo a importância do inglês, mas eles não. Felipe, você ensina inglês para criança? Olha, a jornada do inglês não é feita para crianças, mas eu tenho recebido, eu não digo que eu indico diretamente, claramente, para crianças, mas eu tenho recebido relatos de alguns pais que têm colocado seus filhos para fazerem a jornada junto com eles. É mesmo? Pais que compraram a jornada e estão fazendo junto com os filhos. Em 99% dos casos, quando eles me procuram, eles olham para todos os lugares procurando resposta, menos para o lugar mais importante de todos. Qual é o lugar mais importante? Posso chutar? Pode. Os próprios pais. Os próprios pais. Porque o seu filho, ele não entende nada de inglês, de mundo, de futuro, mas ele entende uma coisa chamada exemplo. E é difícil querer convencer meu filho da importância de algo que é tão importante que nem eu tenho. É difícil quando eu fumo e falo para o meu filho que fumar mata, ele tem um conflito na cabeça dele. Quando eu falo para o meu filho que ele precisa estudar inglês porque no futuro dele ele vai precisar, eu acho que ele olha para mim e fala assim, mas você fala inglês? Se é tão importante assim? Se é tão importante para o meu futuro, ao ponto de você estar querendo investir dinheiro e tempo meu nisso, se é tão importante assim, por que você não é fluente? Então, a primeira resposta sobre como fazer meus filhos ficar fluentes em inglês é a maior força influenciadora do mundo, chamada exemplo. Seus filhos, eles não fazem o que você fala, eles fazem o que você faz, né? O primeiro grande tiro para o meu filho ser fluente é eu ser fluente. Muito bom. Quando o meu filho vê que eu cheguei no monte que eu estou pedindo para ele subir. É que eu já fui lá. E eu posso falar para ele, filho, sobe lá que é top. O que nos traz ao segundo conselho que eu dou. Se você for fluente em inglês e a sua esposa, o casal, for fluente em inglês, pode fazer uma coisa que nós fazemos para despertar, para provocar, no sentido bom, não pejorativo, mas para fazer uma provocada saudável, que é conversar em inglês quando você não quer que ele entenda, porque você vai provocá-lo para querer entender, porque os filhos querem entender o que os pais estão conversando. Se os pais começarem de vez em quando a conversar em inglês, ele vai falar assim, eu vou ter que aprender esse negócio, porque eu não quero ficar de fora. A Isabela às vezes fala assim, ô gente, fala normal. Pode parar! Pode parar, pode falar normal. Ou então ela chega para mim e fala, às vezes o Felipe fala inglês comigo, a Isabela fala assim, mamãe, o papai falou blá, 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 blá. Porque ela não quer, é a zona de conforto dela, né? Mas aí a gente tem que forçar para ela entrar na parada primeiro também. Conselho, exemplo. O segundo conselho, se você conseguir o primeiro, converse em inglês com os seus filhos. Terceiro,
aí sim procure uma escola que trabalhe com professores, se possível, nativos e que não tenha tradução dentro da sala de aula. Que ele vai ouvir inglês puro, de preferência de professores que não sabem falar português. Porque a criança vai ser forçada a aprender pela intuição, pela dedução, pelo jeito natural, que aí é o que a gente faz na jornada. A gente não é um curso voltado para crianças, mas nós ensinamos baseado no jeito que as crianças aprendem. E o quarto conselho é: se envolva. Não simplesmente bote o seu filho na escola. Por isso que é importante você ser fluente. Porque o que é se envolver? Fazer a tarefa com ele, assistir desenhos em inglês com ele. Mas olha só, eu estou assistindo um desenho em inglês com meu filho fala: pai, o que ele falou? Não sei nada, né? E eu não sei, eu acabei de perder toda a minha autoridade de querer que ele seja fluente. Isso é até legal, porque, por exemplo, às vezes tem gente que está ouvindo a gente e não tem condição de colocar o filho numa escola que oferece isso. A nossa filha não estuda numa escola assim, porque por opção nossa, não por causa disso, mas porque nossa filha ainda é muito pequenininha. Quando chegar a idade legal, ela vai para uma escola assim. Mas se você já, pelo menos, estiver no processo de aprender inglês, né? E você puder fazer isso, por exemplo, assistir um filme em inglês com ela, né? Um desenho com ela. Um desenho fazer a imersão do inglês dentro de casa. Porque hoje, inclusive, aconteceu isso no Cross. Eu tive que correr, você até tirou a foto, eu tive que correr com a Isabela, eu tive que fazer bear wall com ela, que é o andado do urso. Depois de ter feito já um treino, né? Depois de ter acabado de treinar, eu tive que fazer agachamento com ela. Por quê? Porque ela queria que eu participasse. E se eu fosse sedentário? E se eu estivesse como eu era antigamente, altamente sobrepeso? O que eu ia falar para minha filha? Como é que eu ia querer levar minha filha para o cross? Impossível. Mas, na verdade, quando eu sou o exemplo, o meu exemplo desperta no meu filho a vontade de ser. A Isabela quis fazer cross porque ela vê a gente treinando. Então, primeiro, seja exemplo. Segundo, provoque. Como é que a gente provocou a Isabela? Levando ela para o treino. E ela viu a gente treinando. Quando abriu Kids, ela queria. Então, provoque, conversando em inglês. Terceiro, procure uma escola que não traduza, se possível que ele ouça inglês puro, que o professor não saiba falar português e que o professor tenha que intuir, deduzir, fazer mímica, gesto, tenha que ensinar do jeito que ele aprende uma língua de verdade, que é o português. Ótimo. Que ele vai se tornar bilíngue. E quarto, se envolva no processo. Se envolva com as atividades dele de inglês, se envolva com os filmes, se envolva com os desenhos, assista junto com ele. Por isso que é importante você ser exemplo, porque se você é exemplo, você vai conseguir participar do processo. Porque pode ser que o seu filho ache inglês chato, mas a sua companhia é legal. Então a sua companhia vence a chatice do inglês. Você lembra que eu já fui professora de inglês para crianças? Claro que eu lembro. Ah, talvez você não saiba disso. Nós tivemos elas amavam. Nós tivemos uma escola de inglês antes de ir para o digital. Nós tínhamos uma escola de inglês física. Imagina, e eu era professora de criança. E a nossa metodologia não era nossa, mas era de uma... Eu esqueci até de onde que ela era. Ellen Doron? Ellen Doron. Ela é maravilhosa. Se você puder pesquisar, pesquisa aí. Né? Ellen Doron. O que ela fala? Que você aprende, a criança aprende muito mais fácil quando ela lembra da mãe, porque a criança foi feita para aprender com a mãe. O pai é importante, mas a mãe é a mãe, né, mulheres? Então, a criança foi feita para aprender junto com a mãe. Então, toda a metodologia da Ellen Doron, ela é justamente voltada para isso. A professora, de preferência, uma mulher, a professora, trazer um lado muito materno para a criança, coisas muito lúdicas, porque é assim que as mães falam com os filhos, né? Tudo muito lúdico, muito puro mesmo, sabe? Bem da pureza, da essência da coisa mesmo. E isso me fez refletir, na época eu não era mãe ainda. Na verdade, durante a minha gestação toda da Isabela, eu ensinava crianças.
E isso me fazia refletir muito sobre isso. Poxa, se eu tenho que, entre aspas, fingir que eu sou mãe dessa criança para que ela aprenda muito mais fácil comigo, eu acho que eu vou fazer isso com a minha filha. Não é? Porque eu sou a mãe dela. E tem muito adulto que faz assim, terceiriza a educação da criança. Não, a criança vai aprender na escola. Bota a criança numa escola de inglês, bota a criança numa escola... Não que não seja importante, eu acho que é importante, mas eu acho que mais importante de tudo é quando o pai e a mãe se envolvem na educação da criança, por exemplo, na educação de inglês, né? De aprender inglês. Como qualquer outra coisa. É você se envolver. Não adianta você ligar a televisão, colocar um desenho em inglês, se você fica no celular e a criança fica ali assistindo sozinha. Ela não vai ter a menor graça. A graça da criança é estar com você. É você se interessar por aquilo que ela se interessa. Então, eu lembrei disso agora. Eu nem lembrava disso quando será que nós vamos ter um braço da jornada para crianças? Não sei. Olha, não tenho a menor pretensão de fazer isso por enquanto. Quem sabe, né? O futuro a Deus pertence. Que existe na cabeça não tem a menor? Não, na sua cabeça. Na minha, não. Mas isso é muito interessante. Se envolva na educação, nesse aprendizado, né? Se você está na jornada aí de aprender inglês, viva essa jornada com seu filho, não é? Top. Show de bola. Show de bola. Mais alguma coisa que você quer acrescentar? Não, that's it for today. That's all, folks. É isso. Muito obrigada por assistir mais um podcast e te vejo no próximo. É isso aí. Um beijo. Até a próxima. Bye.